Tudo bem? Aula 10 hoje do nosso curso de agente de aeroporto. Vamos falar de segurança aeronáutica. Existem duas palavras que definem segurança na aviação: safety e security. Se colocarmos no dicionário, as duas têm a mesma tradução. As duas traduzem para segurança. Então não há como traduzir essas palavras para o português e, portanto, nós trabalhamos com com duas palavras diferentes, trazendo os significados diferentes também, só que não há como traduzir para o português. Safety e security. Qual é a diferença? Por que serve usar duas palavras diferentes? Qual é o objetivo de usar safety e security no nosso dia a dia? Vou explicar para vocês. Safety é o que se relaciona à segurança da operação, do nosso dia a dia, de como funcionam as coisas, relacionado ao que vai na mala de uma pessoa, ao cliente colocar o cinto de segurança, a prevenção de incêndio a bordo de aeronaves ou até mesmo no aeroporto. Isso é safety. Então, é todo o procedimento que o funcionário do aeroporto tem com compromisso da segurança do local, da operação do dia a dia dele. E security seria a segurança com relação a qualquer interferência de pessoas que não tragam segurança para a aeronave ou para a operação. Por exemplo, a interferência ilícita. Por que não pode entrar armado na aeronave? Security. Dá para entender a diferença entre safety e security? Embora tenham a mesma tradução e a mesma função, as definições são diferentes. Então, nós lidamos no nosso dia a dia com essa diferença. Vou explicar para vocês de forma didática uma conversa que eu e o Léo tivemos hoje de manhã e chegamos a uma conclusão fácil que pode ilustrar bastante para vocês a diferença entre safety e security. Estávamos conversando sobre um policial que contou que toda vez que ele leva um passageiro sob custódia, lembra que eu expliquei o passageiro sob custódia, que é a pessoa que é presa por determinado assunto e está sendo transportada de avião e ele precisa de 2 policiais? Então, esse policial comentou que cada vez que ele vai voar com um cliente que está sob custódia, ele coloca a algema dele no cliente. Então, fica ele com uma algema, ele policial com uma algema e o preso com outra algema. Isso pode ser muito bom, até porque eu conheço caso que como a gente trabalha na aviação, a gente ouve muitas histórias, eu sei de um caso que um passageiro preso, quando o avião pousou, ele deu um jeitinho e saiu correndo do avião. Então, se ele tivesse algemado no policial, ele não ia ter como fugir. Então, isso é uma segurança relacionada à palavra security. Legal, né? Só que o safety, como que eu fico? O safety, ele visa qualquer emergência a bordo. Então, a comissária enxerga por outro lado. Ela sabe que ela está cuidando de todos os clientes, de todos os passageiros, de forma a cuidar da segurança de cada um. Então, vamos considerar e vamos colocar o safety dentro disso que eu vou falar. Vamos considerar que teve uma emergência a bordo e ela vai ter que fazer uma evacuação de emergência, que é tirar todos os passageiros do avião dentro de um determinado tempo. Afinal de contas, a aeronave sempre está preparada para uma emergência. Então, esse passageiro que está algemado nesse preso, considere que esse policial precisa sair correndo desse avião, por qualquer coisa que aconteceu, de qualquer emergência que tenha ocorrido. E aí, esse preso desmaia, esse preso fica incapacitado por qualquer motivo de sair da aeronave. Aí entra o safety no lugar. Então, o que estava sendo seguro para a segurança de todos, perdeu a segurança, porque quem ficou preso? A pessoa, o policial. Então, um passageiro ficou prejudicado pelo outro. Pelo ponto de vista, entendeu o que a gente está querendo dizer? Pelo ponto de vista de safety, não se deve amarrar uma pessoa à outra. Eu não posso pegar um preso e amarrar ele no avião, porque se eu tiver uma emergência, um fogo a bordo, esse passageiro preso não vai sair do avião, ele fica preso. Então, essa é uma visão de safety e de security. Aparentemente, muito bom. Prende o passageiro aqui, ó, no polícia, e ele não sai do avião. Entendeu a diferença?
Acredito que essa história ilustre bastante o que a gente está tentando explicar na diferença entre safety e security. Então, security, interferência ilícita. Lembra da Torre Gêmeas? Que alguém entrou na aeronave nos Estados Unidos, que já tinha o treinamento, independente disso, que sabia pilotar. Ele entrou na aeronave com armas, ele conseguiu burlar todas as regras de segurança do aeroporto, e ele entrou no avião, ele invadiu a cabine de comando e ele tomou posse, ele interferiu ilicitamente nesse voo, ele tomou posse desse voo e ele conseguiu atingir quem ele queria. Esse é um exemplo que a gente tem de interferência ilícita. Os ataques terroristas sempre são estudados pelo setor de security da empresa e sempre são evitados pelo setor de security da empresa. Do ponto de vista do security, quando o cliente chega para fazer o check-in, ele declara que na mala dele não tem nada que possa trazer perigo para o voo, que são aqueles itens que estão explicados no cartaz, que fica do lado de todo o check-in, de toda a companhia aérea, explicando para cada um dos clientes o que eles podem e o que não podem levar. Então, quando o cliente chega com a mala dele, ele vai dizer se pode, o que tem ou não, o agente de aeroporto vai dizer se pode ou não colocar dentro da aeronave. Muitas coisas não podem, por exemplo, bateria de carro é um exemplo para dar para vocês, porque ela tem ácido. Então, se vazar aquele ácido na mala, ele vai corroer a mala e pode vir a corroer a fuselagem da aeronave e pode causar uma despressurização. Então, uma coisa que aparentemente é muito simples, traz um perigo muito grande. Então, essa parte que eu estou dizendo para vocês de bateria, esse exemplo que eu dei, seria ligado a safety. Agora, vamos dizer que a pessoa tem um laptop, quando todo mundo que voa de avião, quem voa sempre de avião, sabe que quando chega no portão de embarque, eles perguntam, tem eletrônico? Sim, então tira. Eles pedem que passem só o eletrônico. Por quê? Porque há possibilidade de ser feito explosivos e eles são encaixados dentro do aparelho eletrônico como se fosse a bateria, como se fosse o funcionamento, como se fosse a bateria mesmo do aparelho eletrônico. Então, quando a pessoa tira o aparelho eletrônico e passa no raio-x, ele é apontado e aí é identificado no portão de embarque, no raio-x, um risco de ataque ilícito, de interferência ilícita, através do que aparentemente pode ser só a bateria de um aparelho eletrônico. Então, dentro do procedimento de security, você já conseguiu evitar um ataque terrorista ou algo que venha trazer perigo para a aeronave ou para o voo. Então, além da parte de proteção da sala de embarque, existem as áreas externas do aeroporto. O controle de carro que entra e sai, que tem que ser credenciado, que tem que ser todo controlado. Proteção da carga, que tipo de carga, qual é o documento que comprove quem é o dono da carga, quem vai retirar esta carga, o que tem na carga. Tudo isso é controlado da melhor forma, da forma mais segura que possa ter para evitar qualquer risco às operações dos aeroportos, tanto dentro dos aeroportos como durante os voos também. A ICAO, que vocês já conhecem, que tem todos os anexos relativos às operações de voos e de aeronaves e de aeroportos, criou o anexo 17 inteiro só com relação à security, a controle de segurança e tudo que acontece na aviação sempre vem de algo que deu errado. Então, existem vários procedimentos, até que alguém fure esse procedimento, até que alguém faça algo que passe esse procedimento, até que aconteça um acidente que prove que tudo que foi feito até hoje não é 100%. Então, depois de algo que tenha dado errado, sempre surgirá um novo procedimento. E desde o dia 11 de setembro, onde houve o ataque à Torre Gêmeas, que foi um ataque terrorista, que é um assunto de security, os anexos foram bem especificados e a ICAO passou a tratar com o anexo exato 17 só para security. E existem as definições com relação ao security, os ponto sensível e ponto vulnerável. Qual é a explicação para isso? O ponto sensível são pontos importantes que, se alcançados, podem causar grandes repercussões. Vamos dar um exemplo? A cabine de comando. Cabine de comando, o cockpit, é um lugar que não pode ser acessado de forma nenhuma por alguém que tenha má intenção. Se um
sequestrador, alguém que tenha má intenção contra aquele voo, tenha a intenção de entrar na cabine, no cockpit, ele tem que ser impedido a qualquer forma, de qualquer forma. Então, essa cabine, hoje em dia, depois do ataque do 11 de setembro, as cabines passaram a ser blindadas, as portas das cabines passaram a ser blindadas e os procedimentos de afastamento de cliente dessa região são maiores. Os procedimentos de segurança com relação à proximidade de alguém que não se conhece são maiores com alguém que já tem o treinamento, que esteja envolvido com a segurança de voo. Então, durante o voo, quem chega perto da cabine? Os tripulantes. E durante o solo, enquanto o avião está em solo, que a porta da cabine fica aberta, porque está tendo procedimento de segurança, porque está tendo contato com o pessoal da manutenção, contato com o pessoal de despacho, do pessoal de abastecimento. Esse momento, a cabine está aberta, então é um ponto vulnerável. Dá para entender a diferença em ponto sensível e ponto vulnerável? Sensível é que tem que tomar cuidado e vulnerável é que é um lugar que tem que tomar cuidado, mas que está naquele momento sob maior risco. Essa é a diferença entre ponto sensível e ponto vulnerável. Até aqui, a parte de Safety e Security foi eu que expliquei para vocês. Então, a segunda parte dessa aula, quem vai dar é o Léo. Desejo a vocês boa sorte, desejo prosperidade, desejo sinceramente que o seu investimento te leve a algum lugar muito melhor, que te leve aonde você quer chegar. Sejam todos muito felizes. Até!